Olá, pessoal, boa noite. É uma satisfação estar com vocês e falar um pouquinho dessa indústria gaúcha, né? É uma indústria que já está na sua quarta geração, é uma indústria familiar, cuja matéria-prima principal é a borracha, é o latex. A maioria dos produtos da linha, ela tem como origem a borracha. Ela teve uma fase industrial e depois ela teve uma fase de importação, onde a Merco passou a importar alguns produtos e chegou a ter 40% da sua linha de produtos importados de alguns países da Ásia e Estados Unidos. Então, a Merco hoje, uma empresa familiar, quarta geração, nessa caminhada dela, ela havia um crescimento de 2 dígitos, ali nos anos de 1997, até o ano de 2005, 2006, os planejamentos estratégicos eram feitos promovendo o crescimento da empresa. E esse crescimento vinha numa passada realmente de destaque. Aconteceu que a estrutura da empresa ela era dividida em unidades de negócio. E nós tínhamos 4 unidades de negócio. O negócio de revestimentos, o negócio de educação, o negócio de saúde e o negócio de comércio internacional. Nós chegamos, inclusive, a abrir uma filial nos Estados Unidos, que comprava produtos na Ásia e era distribuído nos Estados Unidos. Todo o material escolar, lápis de cor, borrachas de apagar, inclusive produtos que eram produzidos aqui no Brasil e que não tinham preço para atender o mercado americano. Nós desenvolvíamos os fornecedores na Ásia e fazíamos com que esse produto chegasse até o mercado americano. Inclusive, depois começamos a fazer triangulações do que era produzido na Ásia. Nós exportávamos também, não só para a filial americana, mas também para países como Uruguai, Paraguai, Chile e Argentina. Bom, essa pujança, esse crescimento todo, ele despertou em um dos acionistas uma dificuldade na gestão. Quer dizer, embora a empresa vinha crescendo saudável, se nota um fator de competitividade, de atrito entre as unidades de negócio. Ou seja, existia muita concorrência dentro da própria empresa pelos investimentos, e isso pareceu para o acionista naquela época que estava um pouco deixando de lado os princípios da organização. Dito isto, mesmo não conseguir identificar bem o que é, nós começamos a ter, no posicionamento da marca, como cada unidade de negócio puxava mais o seu negócio na sua área, a Merco começou a ter uma identidade diferente para cada negócio. Isso também deixou o acionista um pouco preocupado. E o acionista foi buscar uma resposta junto à sua agência de publicidade e propaganda, como poderia unificar melhor essa imagem, esse posicionamento da organização. Esse trabalho do qual eu fiz parte foi um trabalho difícil, porque na época foi difícil identificar qual é a causa da insatisfação, porque era uma causa não quantificável, mas uma causa que estava ligada à qualificação das relações internas da empresa e também o que a empresa transmitia através da sua imagem para o mercado. Isso foi tão difícil de tentar descrever o que poderia ser o novo posicionamento mais uniforme da empresa, que a agência de publicidade e propaganda que cuidava da Merco, que era uma agência de São Paulo, chegou à conclusão que não conseguiria nos ajudar a traduzir ou ajudar a organização para transpor essa dificuldade e propor um outro jeito de gestão.
mas nos propôs, sim, uma consultoria também localizada em São Paulo, chamada AMCE, do qual são basicamente 2 sócios hoje, César Esteves e Ana Esteves, que foram, de certa maneira, líderes no mercado brasileiro do entendimento da gestão através da sustentabilidade. E era uma gestão de sustentabilidade para além do triple bottom line. Então, nós fizemos uma aproximação, através da recomendação dessa agência de publicidade e propaganda, a aproximação com essa empresa de consultoria. E fomos entender, então, o que nós não entendíamos. Isso foi no ano de 2007, então já passam aí quase 11 anos, né? E em que o que era essa sustentabilidade? E foi feito um diagnóstico, e foi visto que de 2007 a 2008, nesse trabalho foi feito pela consultoria, o quanto nós não entendíamos nada disso aí, e o quanto nós estávamos aquém do que seria um entendimento sobre sustentabilidade. Iniciamos um trabalho, e esse trabalho, em 2008, ele toma uma certa velocidade, em 2009 ele começa a encontrar uma certa restrição, porque ele é um trabalho que propõe a colaboração dentro da empresa e a desarticulação da competição entre os colaboradores. Isso entra em xeque com a gestão e entra em xeque com o modelo de negócio da empresa, não só dentro da empresa, como fora da empresa. E foi então que tanto a consultoria como o acionista resolve que precisaria uma intervenção que fosse assinalada como uma baliza, um marco para uma virada diferente de posicionamento. Então, em julho de 2009, foi feito um encontro com todos os colaboradores e, através de um plano estratégico de horizontalização do comando e controle da organização e um convite de que todas as unidades de negócio passariam a ser uma empresa só, ou seja, a partir daquele momento quebra-se o comando e controle piramidal para ser mais horizontal, tanto a nível de função estrutural como a nível de negócio. E há um convite para que todos os diretores e gerentes se destituíssem das suas funções e das suas atividades. E a organização toda, aproximadamente 600 colaboradores, foram convidados a exercer o papel de chefia, ou seja, todo colaborador passa a não ter mais chefe. Esse convite feito criou uma grande confusão na organização, mas a partir dali todos os colaboradores passaram a construir o que nós chamamos hoje de direcionadores e direcionamentos. Num primeiro momento, através de um colegiado. O que era esse colegiado? Esse colegiado era um grupo de colaboradores da gerência e da diretoria, independente do cargo que exercia, que passavam a discutir o que seria o manifesto e o que seria a atuação e estratégia da empresa, quais seriam as competências essenciais necessárias para se desenvolver um ambiente colaborativo e não competitivo, e quais seriam os princípios do negócio a partir de um compromisso institucional que é uma empresa que desenvolve negócios de um jeito bom para todo mundo. Começamos então a atuar através de colegiados multidisciplinares e começamos a atuar, ao invés de áreas, começamos a atuar através de processos. E esses processos eram identificados e as pessoas então tratavam dos seus problemas e das suas circunstâncias em colegiados, não mais por unidade de negócio. Bom, isso foi desencadeado através de algo que nós hoje consideramos indispensáveis, porque até então nós planejávamos muito pouco
E o exercício do pensar, entenda-se o exercício da reflexão, ele não tinha o tempo adequado, nem a qualificação adequada. A ideia era fazer as coisas aqui e agora, e toca para ver que depois a gente pensa como vai fazer. Então, nessa estratégia de virada da chave, como a gente chama em 2009, quebrando o modelo de comando e controle, se criou vários espaços de aprendizagem a partir, principalmente, de perguntas disparadoras que perguntavam o que é o bem-estar, através de reflexões. E essa reflexão veio muito forte, nos perguntando por que fazemos o que fazemos. E se a nossa organização ela existe para quê? E se ela deixasse de existir, que diferença ela faria para a sociedade? E aí a gente chegou à conclusão de que se nós fechássemos a fábrica em 2009, ela não faria diferença nenhuma, porque há vários produtores e vários produtos da Merck, seja bolsa de água quente, seja borracha de apagar, que a sociedade não sentiria falta. E ao nós nos questionarmos e refletirmos sobre isso, nós entendemos que nós não entendíamos de nada dos valores de para que nós viemos aqui. E passamos também a compreender gradativamente que nós temos que ter um papel social vinculado com os princípios de negócio da empresa. Ou seja, continuando a questão de reflexão, se nós somos produtores de borracha, nós simplesmente não trabalhamos para dar lucro, nós não trabalhamos para faturamento. Nessa reflexão nós tivemos conta que nosso negócio não era produzir borracha, mas sim entender de educação. Porque se existe algo que uma borracha de apagar é feita para facilitar a vida dos seus usuários num processo de educação e no processo de aprendizagem. Então, nós descobrimos que nós tínhamos que, além do produto, além de querer produzir e colocar mais borrachas e sermos líderes nacionais ou internacionais em termos de exportação de borrachas a pagar, que o nosso papel não era produzir borracha, mas sim propiciar a educação. E continuando essa pergunta, nós queríamos saber, então, a partir de então, o que nós entendíamos de educação. E nos deslocamos até as escolas para conversar com professores, com pais, com alunos, para entender o que era educação. E desde esse momento, a gente descobriu um formato diferente de entender o que nós não entendíamos, porque nós produzíamos só com o objetivo de lucro e de faturamento, do que são as reais necessidades, não do mercado que já existe, não dos clientes, não dos lojistas, não dos distribuidores, não das grandes redes de farmácia, das quais continuam sendo nossos clientes, mas das pessoas. O que as pessoas realmente necessitam? Será que tudo que nós produzimos não são nada menos, nada mais do que uma ciranda do consumo, pelo consumo? O quanto daquilo que nós produzimos também faz parte de uma satisfação, de uma realização de quem trabalha na empresa, tanto aqui em Santa Cruz do Sul, como também as demais regiões do Brasil, ou até no exterior na época. É realmente um trabalho que me traz uma satisfação de servir, uma realização social? Ou eu trabalho na empresa por uma questão básica de crescimento profissional? E aí a gente entendeu que ao desconstruir esse modelo competitivo, hierárquico dentro da empresa, a gente se pergunta também qual é o papel da empresa, mas qual é o nosso papel em termos de plano de carreira. E a gente descobre que plano de carreira, na realidade, nada mais é do que um quadro de lotação, e que nós precisaríamos, ao entender o porquê que fazemos como fazemos, nós precisaríamos entender como pensamos e o que pensamos, e o que nos leva a pensar de determinadas maneiras.
E aí a gente se depara que o plano de carreira nada mais é do que um encilhamento e que nós precisaríamos entender também de que recursos humanos não é recursos humanos, mas é talentos humanos, e a partir da valorização dos talentos humanos nós estaríamos valorizando a vida, e que o plano de carreira deixa de ser um plano de carreira para ser um plano de vida. A partir desse olhar, então, a Merkur, ao invés de ter uma missão, ou ter uma visão, ela passa a olhar para o seu propósito, passa a construir o seu propósito, que é um propósito para além dos negócios, que é um propósito que transpassa, que é um propósito que busca uma identidade comum e significativa nas necessidades essenciais das pessoas e também da natureza. Nesse processo todo de desvinculação, desconstrução hierárquica competitiva para o colaborativo, a gente entendeu o papel da educação na transformação da cultura, a necessidade de mais e mais espaços de diálogo, de conversas, e nós vamos buscar ajuda. Ajuda que hoje nós definimos como referências fundadoras. O que são referências fundadoras? São algumas referências que nós identificamos através do processo educacional e de aprendizagem na organização que poderiam quebrar essa estrutura. Aqui eu gostaria de trazer a menção de Augusto de Franco, talvez alguns conhecem ou não, uma pessoa muito próxima de Oswaldo Oliveira, também, que talvez alguns conheçam, em que, através de um texto matrix que nós estudamos, propõe esse olhar de que estamos dentro de caixas hierárquicas, seja na família, seja nas nossas relações sociais, seja no trabalho. E esse olhar, então, ele nos leva a estudar outra referência nacional, que, aliás, muitas vezes mais referenciada na Inglaterra, na França, em alguns países da Europa do que no Brasil, que se chama Paulo Freire. Então, a Merkur entendeu que para ter um olhar diferente daquilo que vinha fazendo e um estado de consciência diferenciado do que vinha até então, essa reflexão precisaria entender do processo que nós vínhamos vindo, que era um processo de opressão. E Paulo Freire, o Instituto Paulo Freire traz esse conhecimento a bordo da nossa instituição, da nossa organização, e trabalha conosco durante 1 ano e meio, através de encontros a cada 3 meses, com aproximadamente 120 pessoas de diferentes áreas, desde um operador de máquina até uma pessoa do colegiado, e nos faz refletir do que é uma organização e do que são as relações humanas entre opressão e emancipação. Através desse entendimento de opressão e emancipação, nós também vimos o quanto era opressor o nosso processo de produção com a natureza, e vamos realizar uma outra imersão através de um outro instituto da Califórnia, que tem representação aqui no Brasil, de alfabetização ecológica, de Fruits of Capital. Então nós vamos desintoxicando através do processo de educação e nos permitindo outros olhares de mundo que vão fortalecendo um princípio com esse olhar que nós chamamos humano socioambiental, sem desvincular da questão econômico-financeira. Aliás, quando nós viramos a chave em 2009, nós fizemos um combinado de que, preferencialmente, nós não teríamos nenhum problema na saúde financeira. E, felizmente, nesses quase 11 ou 12 anos de trabalho, a saúde financeira da empresa, aliás, vão haver pessoas que façam essa pergunta, né? E ela é uma pergunta, digamos, das mais óbvias, de que fizeram tudo isso e o financeiro vai bem, obrigado. Eu diria, essa é uma pergunta e uma resposta básica.
porque a gente não fez uma mudança toda, né, para esperar um resultado financeiro melhor. A gente fez essa mudança acreditando que isso era necessário, indispensável, a partir do momento em que a gente passou a migrar para estado de consciência diferenciado e, por consequência, o discernimento para algumas coisas que nós começamos a ter, não poderia continuar da maneira que está. Já não nos faziam bem, não nos fazem bem essa caminhada do lucro pelo lucro, do crescimento pelo crescimento. Então, de lá para cá, a gente tem buscado encontrar o que a gente chama de qual é a nossa dimensão, qual é realmente o nosso papel de servir a sociedade e, como decorrência, isso continuar a ser negócio, um negócio saudável. Então, nós criamos, além do direcionador nosso, baseado nos princípios e do nosso compromisso, o mundo do jeito bom para todo mundo, alguns direcionamentos. Esses direcionamentos, eles são balizas, eles são diretrizes nas questões humanas socioambientais, como, por exemplo, isso a gente iniciou já em 2009. Qual é a nossa pegada hoje em todo o nosso processo de produção? Como acontece a nossa pegada de carbono? Como é que nós vamos diminuir essa pegada de carbono em todos os processos da empresa? Que tipo de matérias-primas nós utilizamos? O quanto das matérias-primas que nós utilizamos e dos produtos que nós temos são renováveis? Como desencadear um processo de desenvolvimento de produtos e de criatividade com enfoque em produtos com menos pegada de carbono e produtos mais renováveis? Né? Se nós entendemos agora um pouco mais de impactos no meio ambiente, e naquela época os nossos negócios representavam aproximadamente 40% dos importados, como é que nós diminuímos os nossos importados e passamos a dar espaço mais para o local, para o entorno, por uma ocupação e geração de renda mais próxima? Então, desde 2009, nós viemos desativando as importações e hoje, infelizmente, as nossas importações não representam mais de 20% do nosso faturamento. Então, nós vamos gradativamente desativando e continuaremos desativando as importações e temos incrementado a participação de fornecedores locais, mão de obra local, e a maioria dessa mão de obra é no entorno aqui do Rio Grande do Sul, região sul e sudeste do Brasil. Porque é uma coisa básica, né? Se a gente quer diminuir a pegada, quanto mais isso estiver no entorno, é uma relação até física, em termos de tempo e espaço. Nós também fomos para dentro dos nossos negócios e fomos entender o quanto era opressiva a nossa relação no negócio. Então, nós éramos uma empresa que vinha crescendo bastante através de programas de incentivo. E como nós atuávamos tanto em livrarias, como redes de supermercados, em farmácias, tanto na saúde como na educação, a gente tinha um cacuete horroroso, que é tomar as pessoas de assalto. Então, muitos dos nossos produtos, eles vendiam no varejo a partir de projetos e programas de incentivo. Ou seja, a balconista era remunerada para vender o nosso produto. Então, imagine você, o médico recomenda um produto X de uma marca X, chega no balcão, essa balconista ou esse formador de opinião, ou até mesmo um médico, que nós temos visitação médica, o médico ou a balconista deixa de vender o que é apropriado para o seu tornozelo, para o seu pé, para a sua mão, e oferece aquilo que dá mais lucro para a farmácia, dá mais dinheiro no caixa para o balconista, para o gerente de loja ou para o próprio médico. Então, nós desativamos os nossos programas de incentivo. Nós temos muitos programas de incentivo
de viagens, premiações em produto, premiações em dinheiro. Isso nós consideramos que, de certa maneira, era um assalto, porque tudo isso tinha que ser pago pelo consumidor final. Ou seja, nós éramos especialistas em manipulação da comunicação, manipulação dos interesses, através de um marketing agressivo e usual, como é hoje, tradicionalmente, em muitas das universidades, instituições de ensino e organizações. Ou seja, na realidade, para manter o consumismo rodando e uma economia de organização voltada para o lucro, o negócio é fazer a cabeça das pessoas através do marketing para que você venda mais. Então, quando você se depara com um estado de consciência diferenciado e você se coloca no papel de consumidor ou de usuário, você vê o quão ruim é isso. E a gente passa a desarticular esse jeito, essa política comercial de tomar de assalto, seja os clientes ou seja os consumidores, através da manipulação de programas de incentivo. Isso foi muito duro, porque a maioria dos nossos clientes não entendiam isso e começaram a nos questionar se a Merkur iria seguir em frente. Nós também, a partir do momento em que o seu olhar vai para a saúde, o bem-estar, e a gente começa a conversar sobre o bem-estar, a gente viu que muitos dos nossos negócios eram negócios com certas restrições aos princípios da organização. O que eu quero dizer? Nós tínhamos negócios com a indústria de armamentos. Nós produzíamos vários artefatos de borracha, nós tínhamos também o segmento da revestimentos, negócio de revestimentos, para algumas indústrias de armamento, inclusive produtos de efeito moral. Então, ao a gente se deparar com Paulo Freire, a gente olha e diz que isso não faz sentido. Então, nós desativamos alguns negócios com a indústria armamentista. E um dos negócios grandes para nós, e rentáveis, e nós exportamos bastante, inclusive chegamos a licenciar esses produtos com exclusividade, uma formulação desenvolvida por nós, que levou aproximadamente 3 ou 4 anos, nós tínhamos esteiras para fumageiras. Inteiras foram licenciadas com exclusividade, principalmente na Inglaterra, Estados Unidos, alguns países da África do Sul, e com uma rentabilidade extremamente favorável. Só que quando a gente mergulha no nosso propósito e na nossa intenção, a gente vê que, como sendo uma empresa de educação e saúde, como é que nós vamos continuar desenvolvendo negócios para a indústria do fumo, que notoriamente é algo que causa um dano à saúde e o bem-estar das pessoas. Então, nós desativamos, isso foi uma dificuldade grande, porque isso impacta, sim, na questão econômica da empresa. Nós desativamos os nossos negócios com as empresas fumageiras. E justamente no berço do tabaco, porque a cidade onde nós nos encontramos é uma cidade com um grande número de indústrias fumageiras. Nós também desativamos e nos posicionamos, não realizamos negócios com a indústria de agrotóxicos. Né? Nós também desativamos, continuamos desativando, estamos quase 100% desativando produtos que precisem realizar testes com organismos vivos, em termos de animais. Hoje a Merkur é fabricante de colas, corretivos líquidos, tinta guache, uma série de materiais que, conforme a legislação brasileira, para esse material estar nas escolas e ter acesso às crianças e jovens, ele precisa ser testado em organismos vivos, em termos de camundongos, coelhos, alguns testes, inclusive, feitos em óvulos desses animais, né? Então, a Merkur também entende que isso não fala com o seu posicionamento, não fala com o seu princípio de valorização à vida e busca, com outras empresas, inclusive brasileiras, uma saída. Então, hoje, quase que 100% dos testes dos nossos materiais
vieram de tecnologia do exterior e são feitos in vitro hoje, juntamente com alguns laboratórios nacionais que também vêm desenvolvendo isso. A Merck também entende que, a partir do momento em que ela desenvolve produtos de saúde, que fazer negócios com qualquer indústria de lazer ou entretenimento que leve em conta o jogo, como cassinos, não faz sentido. Não faz sentido mais para a Merco não estar atenta à questão de trabalho escravo ou um trabalho utilizando-se de crianças, né? Então a Merco passou a ter um olhar bastante diferenciado, um olhar muito crítico nas suas relações em toda a cadeia e seus stakeholders. Um olhar que é um olhar para valer, quer dizer, feita a reflexão, feito o entendimento, viajado nos estados de consciência e discernimento, a coisa tem que entrar no dia a dia da empresa. E muitas vezes, sim, esse preço, digamos assim, tem que ser pago a nível de faturamento e rentabilidade. Não existe outro jeito. Ou você faz ou não faz, né? Por consequência, outras oportunidades, nós chamamos de outras possibilidades, também se abrem a partir dessa intenção de valorização da vida. E a Merck se depara, então, mesmo deixando de atender os clientes nessas suas restrições. Aliás, ela também tinha um negócio de educação muito forte, que era borrachas, colas, corretivos líquidos com licenciados. Nós tínhamos uma forte importação e distribuição de licenciados, e no nosso contato com professores e pais, a gente viu o quanto o licenciado exercia um bullying e o quanto o licenciado tomava de assalto no ponto de venda um custo de um produto para o usuário que não tinha razão de ser. Ou seja, uma mesma tubo de cola que era comercializada com a marca Merco, ia lhe custar R$ 1,50. E dependendo do mesmo tubo de cola, a mesma quantidade, dependendo do licenciado, você ia pagar R$ 13,50. Então, a troco de quê? Se o produto é o mesmo, qual é o papel do licenciado na vida das crianças? Né? Então, nós visitamos algumas instituições, uma instituição maravilhosa que a gente tem algum acesso, é a Alana, né? O Instituto Paulo Freire também nos ajudou a desenvolver esse olhar. E a gente sai da linha de licenciados. Nesse caminhar todo, a gente se depara com algo que nós não entendíamos e passamos a estudar, e tivemos colaboradores que fizeram algumas aprendizagens nesse sentido, como nós conseguíamos nos aproximar mais das pessoas nas comunidades, tanto educação como saúde, e a gente foi se descobrir através da tecnologia social. Então, hoje nós temos um projeto, justamente também ajudado pelo SES, temos um laboratório de inovação social. Nesse laboratório de inovação social, através da nossa convivência com as escolas, pais, alunos e professores, nós identificamos uma carência e uma necessidade incrível de determinadas contribuições da indústria para a questão da diversidade humana. Bom, e o que a diversidade humana tem a ver com borrachas de apagar? Tem a ver com que ambos estão coligados na questão da aprendizagem e tem a ver que todas as pessoas merecem acesso a determinados produtos no seu processo de aprendizagem. Então, a diversidade e a discriminação são dois tópicos, duas temáticas que nós vamos para dentro da escola, começamos a entender, nos aproximamos de alguns especialistas desse tema
E passamos, através do Laboratório de Inovação Social, a desenvolver um processo que buscasse identificar com as pessoas, estando com elas, produtos e serviços que fizessem sentido para a escola. E aí a gente começa a se servir, ao invés de só querer vender, e desenvolve com terapeutas ocupacionais, com fisioterapeutas, com deficientes, com professores, famílias, uma linha de produtos inusitada, que hoje vocês podem pesquisar um pouquinho através de um projeto chamado Diversidade na Rua. E a partir dali nós fomos descobrindo uma série de outras necessidades. Uma das necessidades que nós identificamos é que toda a nossa matéria-prima, ao conversar com os diferentes stakeholders, nós descobrimos que nossa matéria-prima vinha de florestas de cultivo intensivo e não de floresta nativa. Então, através de uma aproximação com o ISA e o IMAFlora, são instituições do norte do país, nós começamos a ver o que seria a possibilidade de contribuir para o resgate do seringueiro e da floresta de pé. E como poderíamos gradativamente mudar as importações de látex ou as compras de látex nos cultivos tradicionais para as reservas extrativistas no norte do país. Então, inicia-se uma relação diferenciada aí para entender como é esse processo e, na realidade, nos volumes e nas quantidades que fazem sentido para essas comunidades. E foi daí que a gente se depara que a gente não tinha conhecimento do entendimento do que é comércio justo. Então, fizemos uma preparação de entendimento do que é comércio justo e começamos a atuar com essas comunidades juntamente com o IMAFlora e o ISA. Decorrido algum tempo, nós, na questão da pegada de carbono, nosso compromisso da pegada de carbono, que ela se inicia através da compensação, não só de determinadas atividades, mas também através da compensação, nós sabemos que nos utilizamos do transporte rodoviário. Então, nós reunimos uma série de transportadoras e fornecedores de materiais de embalagem, inclusive concorrentes entre si, e colocamos o problema no centro das discussões. Dado o posicionamento da Mercor, como é que eles entendiam a sua relação com esse compromisso, em que eles poderiam contribuir para esse compromisso. E foi muito interessante, porque a gente viu fornecedores de embalagens concorrentes conversando. No início meio que foi uma discussão assim, porque é muito difícil se colocar numa mesa redonda empresas fornecedoras suas que são concorrentes. Passando-se um determinado tempo, essa discussão passou a ser uma conversa, passou a ser uma escutatória, e dentro de determinadas dinâmicas diferenciadas de relacionamento, dentre elas linguagens mais emancipadoras, linguagens não violentas, de senso comum, nós saímos dali com novas alternativas e um projeto de unitização das nossas embalagens, o que propiciou uma diminuição de volume das embalagens dos produtos, de diminuição de matéria-prima e um aumento, inclusive, na resistência dessas embalagens e desempenho das embalagens. O que, por consequência, diminuiu o volume de frete e, por consequência, diminui a pegada. Com as transportadoras, nós, antes de chegar às transportadoras, nós temos desenvolvido aqui um processo interno, um modelo de acompanhamento da pegada, desde o colaborador. Hoje todo colaborador
também está envolvido nesse levantamento, nesse mapeamento da sua pegada, assim como a logística de entrada, até a logística de saída, até o produto nosso que é comercializado lá no norte do país, centro, sul. E convidamos as transportadoras a fazer esse mapeamento do transporte, não só das nossas mercadorias, mas dentro das organizações deles. E convidamos também essas transportadoras a fazerem suas compensações, não só dos diferentes escopos da meta, mas também da atividade deles. Hoje, aproximadamente 80% das transportadoras que trabalham conosco participam dos nossos fóruns, dos nossos encontros, e já fazem a leitura da sua pegada, e já tem projetos de compensação da sua pegada. Então, nós estamos gradativamente instituindo programas dentro da empresa e principalmente envolvendo os colaboradores em rodas de conversa, como nós chamamos, realizando a problematização dos seus processos, das suas operações, convidando os colaboradores a estarem conectados com o seu talento. Estamos desenvolvendo um banco de talentos dentro da empresa e propiciando que os colaboradores, a partir dos processos, também pudessem participar em diferentes projetos da organização, dos quais eles entendessem que pudessem contribuir com a sua competência, com a sua criatividade, com o seu expertise. Então, hoje você tem pessoas que hoje estão em determinados projetos, que podem ser de um operador de máquina, até uma pessoa da TI, uma pessoa da contabilidade, uma pessoa da área de vendas, e ela está nessas rodas de conversa igual para igual, dando sua contribuição. Nós descobrimos determinados problemas dentro da empresa, como, por exemplo, antes nós tínhamos o café quase que só, café ou lanche só para o pessoal administrativo. E o pessoal de fábrica sempre se questionou por que não poderia tomar seu café durante um determinado processo produtivo. Então, nós levamos isso ao Laboratório de Inovação Social e convidamos quem gostaria de participar de um olhar de como essa limitação poderia ser superada a partir do olhar de quem gostaria de ter um café em qualquer lugar da fábrica. Então, vieram muitas ideias. Aí, acho que o Design Thinking também foi uma ferramenta, foi uma aprendizagem interessante para nós, né? Trabalhar com essas novas tecnologias que são ferramentas, que são Design Thinking, Mind Map e várias outras coisas. E nós estamos trazendo isso e realizando espaços de aprendizagem para que qualquer colaborador também possa ter acesso e possa transformar as dinâmicas e os seus processos de problematização. Então, o problema que era restringir o café só para uma área de atuação da empresa, hoje toda empresa toma café e isso não veio a ser definida por uma ou duas pessoas, nem tampouco por uma área, mas foi definida considerando a contribuição de vários participantes da empresa, de diferentes processos, projetos. Então, a empresa, a partir desse olhar, se torna mais participativa. Cavalo usou aqui, mais ou menos nos últimos segundos. Tá. A empresa passa a dar um espaço, passa a ser um espaço de expressão, um espaço de manifestação. Não é uma questão mais de ocultar ou só dar voz àquilo que é importante para o negócio. Mas dar voz às pessoas, dar espaço para que elas se enxerguem para além daquilo que é a tarefa do dia a dia. Dar espaço para que as pessoas consigam enxergar que elas vão além da operação do dia a dia ou para aquilo que foram contratadas, mas que elas têm talento para contribuir a qualquer instante, a qualquer momento, através das suas vivências de vida e não tão somente do seu conhecimento profissional. Então,
Esse olhar emancipador, ele convida a empresa a dar espaços de expressão e de manifestação. Isso desenvolve a criatividade das pessoas e as pessoas começam a se enxergar para além do que é a sua contribuição dentro de um determinado cargo ou função da organização. Então, tudo requer um fazer com as pessoas e não um fazer para. É um fazer com os fornecedores, é um fazer com envolvendo os colaboradores, é um fazer com envolvendo os clientes. É claro que isso não está sendo um mar de rosas nas relações da organização. Não é fácil, a gente poderia ter fechado a organização e ter começado uma segunda-feira do zero, através de um princípio diferente, mas a gente optou em fazer essa transição, essa construção que só teve um início e não termina, né? Levando em consideração todos os colaboradores. Nessa transição houveram pessoas que conseguiram entender o posicionamento, outras não. Muitas pessoas ficaram na organização, outras, a maioria ficou na organização, muitas pessoas saíram, porque é um propósito de entendimento, não é fácil, e é um propósito que quando ele sai para além de Santa Cruz do Sul, onde nós estamos, principalmente nos ambientes locais, entenda esses outros estados, onde nós temos equipes comerciais, inclusive representantes, é bastante difícil esse entendimento, esse olhar, porque a princípio ele coloca em risco o status quo, coloca em risco o modelo mental, coloca em risco a cultura. Então a Mercur, nessa sua caminhada aí de 10 anos e alguma coisa, deixou de ser uma empresa tida como doida, né, para ser uma empresa mais respeitada. Eu diria mais respeitada até mesmo pela sua persistência naquilo que ela acredita, né, no princípio de valorização da vida que ela entende e conversa com ela. Dentre as referências fundadoras, eu acho que faz muito sentido mencionar a Escola Schumacher, faz muito sentido mencionar Humberto Maturana, faz muito sentido mencionar Fritjof Capra, faz muito sentido mencionar algumas fontes de inspiração e referências fundadoras, Paulo Freire, que eu já mencionei, porque ao passar por esse processo de aprendizagem, a gente começa a ver com mais clareza aonde reside o significado da existência e aonde está a nossa conexão com a vida e, por consequência, de significado, né, de existência, do significado de vitalidade, né, e principalmente entender a nossa conexão como seres humanos com a natureza e que somos parte de um todo, e principalmente da nossa interdependência com o outro, com o planeta, e o respeito que muitas vezes passa batido, que é o respeito por nós mesmos, né? Eu diria até por uma questão de uma vida, no mínimo, mais saudável, mais consciente do que o modelo mental extremamente capitalista e consumista. Então, esse é o posicionamento da empresa, e acho que talvez seria interessante, Casal e Thomas, a gente dar um espaço para... Eu não tô nem ligado aí no tempo, não sei a quantas nós andamos aí,
mas seria interessante, talvez, se vocês tivessem algumas perguntas ou trazer alguns tópicos que possam contribuir aí com esse momento que a gente está vivendo. Primeiro, acho que quem fala aqui é de Rafa Caro, né? O processo de aprendizagem, eu acho que foi fundamental. O processo reflexivo fundamental, principalmente através de inspirações em pessoas como Humberto Maturana, Augusto Franco, Paulo Freire e algumas escolas diferenciadas, como é o caso da escola Schumacher, a Manaquei. Né? Então, para a gente fazer diferente, para a gente encontrar uma leitura de mundo diferente, nós temos que buscar referências diferentes. Infelizmente, no processo educacional tradicional e convencional hoje, a gente não encontra. Então, essa provocação, essa autoprovocação é necessária e o nosso aprendizado principal é que ele é feito de uma forma colaborativa e intensamente reflexiva. Então, refletir e pensar faz parte de fazer. Isso não faz desassociar. Né? E é por aí que a gente caminha. Então, eu acho que, casal, a gente estaria aberto aí a algumas curiosidades, né? Ou alguns temas que vocês teriam interesse. Tem um Rafa Caro aqui. Você viu aí, né? Eu vou responder, e vou responder o seguinte. A dificuldade já começa na palavra ecossistema, né? Nós não utilizamos ecossistema aqui para nós, porque nós tem um valor muito grande a gente querer utilizar para os negócios a palavra ecossistema. Não sei o quantos negócios se coadunam com o ecossistema. Eu poderia dizer que é uma empresa que considera o ambiental. Agora, nomear o sistematização do mundo de negócios como sendo um ecossistema tem dificuldade. Face ao desequilíbrio que essa relação se encontra hoje, inclusive é da meta. Agradeço, parabéns, acho que é um trabalho contínuo, realmente um trabalho dedicado, um trabalho de muita persistência, de muita resiliência. E quanto à questão, com base na iniciativa de ouvir solicitações dos colaboradores, ela se iniciou desde o momento da virada da chave. Então, nós temos rodas de conversa em diferentes partes da empresa, em diferentes processos, onde isso se tornou um hábito do colaborador. Tem uma problematização, tem uma necessidade. Eu reúno as pessoas, convido pessoas que estão conectadas com aquele processo e, a partir dali, as conversas acontecem e os planos de implementação acontecem. Essas implementações elas podem se dar através de um estudo, de um pré-projeto, de um projeto, de uma linha de trabalho, de um grupo de trabalho. Existem algumas classificações que ajudam. Você colocou ali pelo RH e áreas de negócio, como foram geridas, hoje nós não temos a área de RH. RH, no nosso entendimento, são recursos humanos. Pessoas não são recursos. Tá? Então nós temos uma área de talentos humanos, justamente para provocar esse olhar de que somos talentos, não somos recursos. Aliás, nós tivemos uma dificuldade grande em 2014, onde toda a economia enxugou e nós resolvemos que nos íamos ficar com as pessoas a bordo, embora nós estivéssemos um espaço acima do quadro de locação, nós ficamos com as pessoas e não acabou se promovendo nenhuma demissão. Pelo entendimento que pessoas não são recursos. Hoje as pessoas estão alocadas, vieram a contribuir em outros departamentos, em outras áreas da empresa. Como é que isso foi digerido, digamos, pelo TH e áreas de negócio? As áreas de negócio com grande dificuldade. Foi esse impacto que eu contei lá um pouco antes. Né?
É difícil o entendimento de um cliente quando você desativa um programa de incentivo, porque você ajuda a remunerar o próprio negócio do cliente, ele não precisa remunerar, você premia a equipe desse cliente, ele vende mais e o cliente fica feliz porque ele vai vender mais, vai lucrar mais. Então, quando você mexe nessa engrenagem do lucro por mais lucro, ela é bastante delicada. Então, nós tivemos alguns clientes com os quais nós deixamos de trabalhar, nós tivemos alguns representantes que nós viemos a realizar a rescisão, e nós tivemos colaboradores que deixaram a empresa e foram trabalhar em nossas empresas porque tinham dificuldade de entender o funcionamento dela. As sugestões dos colaboradores são implementadas. É meio difícil responder para os colaboradores. A única coisa que normalmente a gente faz é fazer um convite para você vir aqui e conversar com eles. E a gente faz o seguinte: a gente começa por uma caminhada pela fábrica e as pessoas interagem com os colaboradores e vão perguntando. Essas implementações não acontecem em diferentes espaços. Acontece através da tomada de decisão de investimentos, através de questões de segurança da empresa, onde o colaborador traz a sua contribuição, onde ele entende que o risco dele é maior, onde os colaboradores de diferentes locais trazem as suas propostas e elas são conversadas e de que maneiras podem gerar projetos novos. Ela discute a saúde integral, leva em consideração desde a alimentação do colaborador. Então, hoje, a nossa compreensão de discussão, o que é a saúde do colaborador, a gente viu que grande parte da nossa alimentação não vinha do entorno. Vinha de Porto Alegre a aproximadamente 180 quilômetros de Santa Cruz. Então, nós vamos buscar fornecedores de alimentos para os colaboradores, visto que grande parte dos colaboradores fazem até 3 refeições aqui conosco. E, além disso, fomos entender que nessa discussão de saúde e a conexão da saúde com a vida no nosso dia a dia, nenhum dos nossos alimentos eram orgânicos. Então, juntamente com o nosso provedor de alimentos, e outros fornecedores de alimentos, nós desenvolvemos vários alimentos hoje no dia a dia do colaborador que advêm de pequenos agricultores e são alimentos orgânicos, como é o arroz, o feijão, algumas leguminosas, verduras, né? Então, gradativamente, a consciência começa a tomar. Nós também tínhamos um resto de alimentos. Através dessa consciência da alimentação, nós notamos que nós tínhamos muita sobra de alimentos, né? E nós fizemos um levantamento, isso chegava a quase 2 pallets de sobra de alimentos. As pessoas entravam no refeitório e se serviam em abundância, mas não necessariamente se alimentavam. Então, nós fizemos um processo educacional na organização como um todo. E hoje, talvez aqui na região, nós somos a empresa que menos tem resto de alimento. Quer dizer, você pode entrar no refeitório, você pode servir à vontade. Agora, o seu compromisso como pessoa é deixar resto que sobra no prato. Porque esse alimento que sobra no prato não consegue ser utilizado para mais nada. Conforme a legislação, esse alimento tem que ir fora. Não pode ser utilizado. Então, são pequenas observações que vêm de diferentes processos, espaços na empresa que são colocados em discussão. Por exemplo, nós não temos aí um banco de ideias, onde a pessoa dá uma ideia, passa por um grupo de pessoas que vai colocar essa ideia em implementação e a pessoa é premiada no final do ano pela ideia que deu e pela produtividade que deu. Não existe isso. Estamos também discutindo como é que nós vamos fazer. Essa discussão está acontecendo no grupo que nós chamamos Nossa Empresa, de colaboradores de diferentes áreas, o que é um plano de carreira e o que significa reconhecimento e o que é avaliação dentro da empresa. Porque nós chegamos num ponto em que talvez tanto a avaliação como o reconhecimento
é uma questão que precisa ser trabalhada primeiro, o autoconhecimento das pessoas. Porque ninguém motiva ninguém. Dificilmente alguém, mesmo melhor que seja a sua remuneração, passa a ser motivado para atender o propósito. Uma pessoa que entende que remuneração motiva é porque ela tem interesse, não um propósito. E isso nós temos que trabalhar através do autoconhecimento. Então, para discutir a nível de interesse, isso fica fácil. Você cria lá, quando você trabalha com interesse, focado no econômico, no financeiro, fica fácil. Cria uma matriz de avaliação. Então, nós estamos conversando agora com os colaboradores como é que nós vamos tratar essa questão de reconhecimento, de avaliação, de plano de carreira. Porque no modelo convencional era fácil, você criava alguns indicadores e fazia uma avaliação 360. O colaborador que tinha a pontuação mais alta recebia uma remuneração melhor. Então, nós não acreditamos que hoje isso funcione assim. Porque para trabalhar com intenção e propósito, a remuneração tem que vir por consequência do esforço colaborativo. Tem que ser mandado. Tem que ter alguém para mandar, porque tem gente que gosta de ser mandado. O que você acha disso? Existe esse discurso também aqui. Mas no nosso entendimento, talvez é uma pessoa que não se encontrou no lugar certo, no jeito certo. Então, é o que a gente chama de dança das cadeiras, né? É entender um pouco melhor o perfil dessa pessoa e, de certa maneira, ajudá-la a ela se encontrar num lugar onde ela se sente bem. Isso não é um processo fácil, né? Você vai ter pessoas com características, personalidades, que vão pessoas que têm a tendência de articulação ou de comunicação de um jeito diferente das outras. Não é melhor nem pior. Ela só tem um jeito de se expressar diferente. Eu acho que o movimento, nós chamamos a dança nas relações de passos diferenciados, que propiciam as pessoas estarem à vontade para serem elas mesmas, e que a gente possa respeitar que toda pessoa é diferente, que a gente não queira padronizar, que todos tenham iniciativa e que possam ter níveis de energia diferenciados, acho que é um passo. Acho que é difícil mesmo esse processo, mas nós não acreditamos que alguém tenha que ser mandado para fazer, para acordar. A gente está nesse trabalho intenso aí. Nós não acreditamos que há pessoas que querem ser mandadas, não. Eu acho que deve ter havido algum problema bastante opressor com essa pessoa ao longo da sua vida, ou em outras organizações, ou até mesmo dentro da nossa, e não propicia o espaço adequado para que ela possa ter voz suficiente ou se manifestar da maneira. Ou seja, nós temos que traduzir, propiciar um ambiente suficiente para que ela consiga se expressar de um para um. Mas é difícil, você tem razão. Se você quiser já responder a pergunta do Antônio sobre a questão da certificação. Nós temos a certificação ISO 9001 em casa, mas nós não temos nenhuma certificação de sustentabilidade. E aí vai mais, se fosse caso, mais uma videoconferência para a gente começar a conversar que tipo de certificação de sustentabilidade é essa e qual é o conceito que se tem para sustentabilidade. A outra é que nós não acreditamos que certificados, a não ser certificados que sejam uma exigência legal para que uma organização esteja funcionando, sim, eles são necessários, né? Mas nós não acreditamos em
em ter que desenvolver certificações de sustentabilidade para provar o trabalho que a Merck está fazendo, né? Não é uma certificação, vide aí agora as questões que estão havendo em termos de compliance, né? Em grandes empresas, médias ou pequenas, que se fosse por certificação, deveria estar dando tudo certo, né? Então, nós não nos preocupamos muito com essa questão de certificação, mas nos preocupamos sim que se os princípios estabelecidos, os princípios combinados, eles têm processos adequados e que atendam a isso dentro de uma gestão que propicie a visibilidade suficiente e a transparência suficiente para que qualquer pessoa possa ter acesso e possa entender se isso está atendendo às necessidades tanto legais como de comprometimentos sociais e ambientais, né? Mas até o momento não temos nenhuma certificação específica em termos de sustentabilidade. Empresa B, nós entendemos que somos, digamos assim, uma empresa de outra parada. Nós não temos associações com grupos de empresas que se identificam por uma causa específica, não. Nós prezamos muito pela nossa autonomia e a nossa autenticidade. Então, respeitamos o movimento das Big Corporations, achamos um movimento interessante, mas, de certa maneira, nós temos alguns pontos de vista com relação a alguns quesitos das Big Corporations. Então, se associar a uma rede dessa, até mesmo porque nós temos uma série de outras contribuições em outras áreas, que nós entendemos que são mais convenientes para nós do que nós entrarmos no movimento como Big Corporations, né? E isso é válido para qualquer outro tipo de movimento hoje em curso, né? Podemos contribuir em determinados momentos, mas nós não nos associamos a esses movimentos. A Merco respeita o movimento. A Merco respeita o movimento das Big Corporations, mas ela não se associa. A Merco tem um entendimento de manter muito a sua autonomia e a sua autenticidade. E ela é bastante crítica nesse sentido. Quase que a nossa denominação é uma organização outra parada. Então, a gente contribui em vários movimentos, mas nós não nos associamos a esses movimentos, tanto a nível empresarial como a nível político ou até social. Uma palavra final, Breno. Bem-vindos a qualquer outro encontro ou e-mails que vocês queiram encaminhar relativo aos questionamentos que vocês possam ter. E muito obrigado por esse momento aí com vocês. Espero que a gente possa ter outros momentos juntos. Tá bom? Combinado. Obrigado. Um abraço para vocês aí. Boa noite. Outro abraço para vocês aí. Tudo de bom. Valeu. Obrigado. Tchau, Tomás.